episódio e ter pensado assim, nossa, eu podia ter, vou melhorar nisso aqui, mas eu confesso que eu sinto que como eu cheguei lá de coração aberto e eu me diverti, que é o principal, eu consegui ficar satisfeita, sabe? Eu consegui não me julgar tanto. E eu ia contracenar só com o Márcio Araújo, que é tipo um dublador fantástico, que fez o Griffith em Berserk, enfim, ele é voz do James também, em Pokémon. E aí eu fiquei, meu Deus, vai ficar muito discrepante se eu for péssima. Mas não ficou tanto assim, eu fui melhorando também a personagem no decorrer dos episódios e eu fui aprendendo mais. Mas depois, né, desse começo, e até nesses últimos anos, eu tive a minha estreia cantando também, que foi a Ayako em Kageki Shoujo, que também foi dublado para Funimation. Foi meu primeiro trabalho de canto, que também era uma coisa que eu nunca achei que fosse acontecer, mas foi fantástico, eu sou muito grata por essa oportunidade. E durante esse período também conheci pessoas incríveis, conheci a Mayara, conheci o Lucas, quem mais? Você fez a nossa primeira entrevista para Funimation. É verdade, antes de eu ser dubladora. Sim. A gente fez essa e você quase chorou. Exato. É que eu tava muito emocionada, gente. Todos muito apaixonados pelos personagens. E eu acho que pra mim, tipo, sempre como fã... E otaku que é? E otaku! E era antes de eu ser dubladora. Pra mim, eu acho que essa paixão e a dedicação dos dubladores em si, de perceber isso, é importante enquanto público. Porque a dublagem, ela só ficou realmente reconhecida no Brasil e, tipo, com o carinho que ela tem por conta dos fãs de anime e mangá. E da galera vir ser chamada pra evento e tal. Então eu acho importante que a classe de dubladores também tenha esse apreço pelo público, que entendam que assim, a gente só tem esse reconhecimento de fato por conta desse público incrível e maravilhoso que a gente é, sabe? É legal você fazer esse paralelo, porque eu escutei essa mesma frase do Hermes e do Gilberto Baroli, porque eles que foram as primeiras pessoas a começar em evento de anime, eles contam a história que Cavaleiros do Zodíaco que colocou a galera dos dubladores nos eventos, que a galera queria saber quem era a voz. Aí o Gilberto e o Hermes falando sobre, cara, que a gente só é quem a gente é porque a galera que gosta do anime queria ver quem a gente é. Então é tão legal porque você vê que mesmo passando gerações, sempre continua a galera, vocês estão porque a galera gosta de vocês, quer saber quem tá por trás daquela vozinha. Sim. E pra vocês, assim, que vocês falaram, eu não sei o que eu vou dublar, chega lá, qual foi a coisa mais estranha, mais esquisita, mais louca que vocês já dublaram? Assim, como é que eu vou fazer voz disso? Ou é um anime, ou uma série, ou alguma coisa, um objeto, um filme que tinha uma cena que... Não vou fazer isso, não cabe, não funciona. Alguma coisa que, tipo, ou constrangeu vocês, sabe? Tem duas coisas pra mim, que é... Primeiro eu cheguei e eu tinha que dublar um bebê, e eu nunca tinha dublado um bebê. Aí eu fiquei olhando pro bebê, o bebê olhando pra mim, e eu fiquei... Da hora. Aí... eu comecei a arriscar, né? Tem que fazer, aí... E aí, deu. Eu fiquei assim, esperando o diretor falar alguma coisa, tá uma merda? Não. Aí ele falou assim, não, beleza, foi, passou. Aí o bebê cresceu, ficou adolescente e eu continuei dublando. Que legal! Eu peguei um vídeo de um bebê. Que incrível! Foi, mas foi constrangedor. Agora eu já sei fazer bebê. Mas no começo foi tipo, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui. Depois teve uma cena que eu tive que fazer, não pesquisem, em Overlord, que eu faço a crush Lulu, é a lagarta albina, ela resolveu que ela ia ter um bebê. Céu! Não foi legal. Você fez uma cena de alguém parindo uma criança. Exatamente. Não foi ela parindo, não, foi ela... Antes de chegar nesse ponto, foi 9 meses com antes. a cegonha trazendo o neném. Foi, eu nunca tinha feito, aí eu olhei assim e falei, quem me escalou? O quão constrangedor deve ter sido isso? Foi, eu falei assim, gente, eu vou, não sei, hein, e vai. Aí eu juro que eu dublei assim, ó, o pessoal que tava ali dentro não olhava pra minha cara, não olhem. Você olhando a cena olhando você pontuando e tendo que assistir umas 3, 4 vezes pra fazer as suas marcações, falou, eu não sei se eu vou fazer isso. E o pior é que o dublador,
dublado o que ia fazer a cena comigo. Então você ouviu a referência dele? E era o dublador do Jean. Eu imagino a sua referência e falando, meu Deus do céu, quão constrangedor pode ter sido isso. Foi muito constrangedor. Mas a equipe toda é muito profissional, como sempre. Eu também fui muito profissional. Aí eu passei por esse trauma aí, mas foi só dessa vez. Mas isso é bom, é história pra contar. É a história pra contar, exatamente. E você, amor? Ai, eu adoro fazer coisas diferentes. Chegou a ter coisa estranha assim também, não? Olha, eu acho que as duas mais memoráveis pra mim foi inclusive o Lucas que dirigiu, que eu fiz um corvo em Haikyuu, e era um corvo que tava xingando os moleques, assim, tipo, era uma piada. E aí, xingando sem censura? Não, era tipo, era tipo a palavra bocó, só que com um jeitinho de um corvo de fazer. Bocó! Foi, eu lembro disso. Foi uma adaptação pro arro. Aí botaram bocó. Cara, foi muito divertido. Eu fiquei assim, porque dublei Haikyuu. Eu era o corvo. Sabe, só o boneco mais importante, porque é o símbolo do melhor time. Foi muito divertido. E também dublei um GPS, porque também Suzume foi o Lucas que me dirigiu. Ficou muito bom. Ô Lucas, você curte dirigir umas paradas estranhas, hein? Você tem que rever seus conceitos de direção. Mas é tipo, e ele só me dirigiu fazendo o GPS, porque numa outra escala eu tinha que fazer eu acho que era tipo uma voz de alto-falante, assim, alguém dando uma notícia no hospital. Mas você gosta de fazer uns negócios diferentes, né? Eu adoro. Ó, alto-falante, GPS, corvo, sabonete. Era alguém no hospital falando alguma coisa, tipo, dirija-se a não sei o quê. E aí eu falei brincando, tipo, dirija-se a... E aí o Lucas, caraca, amor, faz GPS. E aí quando teve o GPS num filme de anime, ele me chamou. Na hora já veio a lembrança, né? Olha lá. Exatamente. Não tem jeito. Ó, diretor e o registro de voz não precisou nem gravar, ficou aqui. Mas a dublagem é exatamente assim, você nunca sabe o que vai fazer você pegar um papel, porque às vezes é uma coisa muito específica sua, e aí a pessoa lembra de você e te chama. E já rolou aquilo que você falou assim, nossa, eu não tô num dia bom, não vai ser hoje, ou às vezes fala assim, não vai ser hoje, ou não é pra mim, e falou assim, não, eu confio em você, diretor, mas pra mim não dá, eu acho que é outra pessoa, isso não funciona comigo. Já rolou de desistir de algum papel, ou não dá pra desistir na atual situação? Eu não tenho essa coragem, não. Eu já fui escalada até... Recentemente teve um trabalho que eu tive que... Mas assim, era num trabalho específico, bem caricato e tudo mais. E aí no meio a gente descobriu que tinha uma personagem idosa pra eu fazer. Aí ficou eu e o diretor olhando assim pra cara do outro. Não. Aí eu, o quê? Eu arrisquei, falei, vou fazer aqui a avó do irmão Jorel aqui e vai ser isso mesmo. Aí eu fiz e deu certo. Mas eu, na hora, falei, não vai dar. E aí você arrisca, faz o que dá. Se o diretor falar que não dá, aí é outra história. Porque você tenta fazer o máximo que você der, que você consegue. Pelo menos arrisca. Se der, deu. Se não der, ele vai falar, não, esse personagem realmente não é pra você, eu vou chamar outra pessoa. É exatamente isso, não tem como rejeitar. Mas eu já tive dias no estúdio que eu não tava bem. Tipo, eu já fui trabalhar meio doentinha, assim, inclusive com a voz meio ruim. E essas experiências, elas são desesperadoras, porque afinal o corpo é o meio... Uma ferramenta de trabalho. E eu fiquei doente por um período muito seguido. E aí tava muito insegura, não sabia se ia conseguir fazer. Consegue adiar, não? Ou porque não, quando o cliente falou não, é muito em cima da tem que raramente, ser. na verdade. Às vezes você consegue falar, não consigo de jeito nenhum, tô muito mal. Aí, às vezes, consegue, mas às vezes o estúdio fala, cara, às vezes acontece isso, dele fala assim, se você não conseguir fazer tal dia, eu vou ter que te substituir. Aí você vai se arrastando, mas você vai. Mas ele vai reescalar você pra sempre ou pra aquele específico? Substituir pra sempre, você perdeu o personagem. Então, eu já fui também uma vez, recentemente, eu até contei nas minhas redes, que eu tive a minha primeira escala de canto e eu tive uma crise de ansiedade. E eu fiz no meio da crise de ansiedade. Bota o crop de reage. É isso. Então eu cantava,
Aí quando eu parava de cantar, que eu esperava pra ver se deu, se não deu, eu sentia eu respirando assim. Aí ele, você tá bem? Eu tô bem, continua. E eu não pensei na minha crise de ansiedade até chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, eu não conseguia me mexer. Porque eu travei Corpo a crise. inteiro Foi. reagiu aquilo. Deu efeito rebote. Aí eu fiquei o resto do dia com muita dor no corpo. Mas eu consegui fazer. Rola cuidado com a voz, tem que rolar esses cuidados ou não? Porque eu já vi dublador fazer assim. Ah, eu não cuido nada, eu tomo gelado, eu fumo, eu não tenho. Porque tem uma galera que não tá nem aí e dubla a vida inteira e nunca teve uma doença. Aí fala assim, bateu um ventinho, mudou 2 graus, tá 37, mudou pra 35, eu tô gripada, quando eu estou escorrendo, eu tô espirrando, não posso nem olhar pra um gato na rua porque eu já fico com alergia e tacada. Eu sou assim. É assim? Eu tava vindo pra cá, eu fechei o vidro do carro, liguei o ar-condicionado, o nariz entupiu. É assim. Então rola cuidado? Rola. Eu não dublo com ar-condicionado, então às vezes eu tô morrendo de calor, mas eu tô tancando o calor pra conseguir dublar, porque se ligar o ar-condicionado, dá espirro, dá tosse, dá isso, dá aquilo. Quando eu esforço muito minha voz, porque assim, alguns estúdios descobriram que eu sou boa pra gritar. Aí recentemente eu tenho tido muita escala de grito. E quando grita, cansa a voz. Então você tem que chegar na sua casa e fazer silêncio total, no mínimo de 1 hora. Você tem que sempre manter suas cordas vocais hidratadas, então tem que tomar muita água. Se você puder usar um nebulizador de soro fisiológico também é muito bom. Eu faço fono também, então Tem horário bom pra dublar? À tarde. À tarde, você À tarde, prefere? eu prefiro, porque de manhã a voz tá acordando, de noite a voz tá acabando. À tarde é o melhor horário, mas não é sempre que dá pra escolher. E você, Bo, quais são os seus cuidados? Depois que eu fiz a minha primeira escala, eu corri atrás de fono, porque eu fiquei, meu Deus do céu, minha dicção é péssima. E não era péssima, mas não era o ideal. E aí eu faço fonoaudióloga toda semana, tanto pra interpretação quanto pra canto. Ela também é minha professora de canto, então ajuda bastante, porque ela conhece, né, como é que eu funciono, e eu também vou conhecendo através do contato com ela. Eu lembro que eu fiz canto, eu descobri que eu não sabia respirar. Então a gente Muito descobre louco. coisas absurdas. Porque ela falou assim, mas você sabia que você não sabe respirar? Ela falou, legal, ela falou, coloca a mão nas minhas costas. As costas dela dobrou de tamanho, era um bagulho absurdo. Exatamente. E aí, isso é uma coisa que eu sempre tentei tomar cuidado desde o teatro, mas que precisa de fato de um profissional. E eu também, assim, em geral, eu sempre levo o nebulizador portátil pro estúdio, porque eu nunca sei quando que pode dar uma coisa, seja por conta de ar-condicionado, seja porque, sei lá, eu vou dar um grito e eu vou errar, às vezes acontece, a gente erra um grito, machuca, e aí ajuda a suavizar. Mas, pra mim é isso também, tipo, eu tô sempre tentando tomar cuidado em tudo que eu falo o tempo todo, né? Não é só na dublagem, eu apresento também um programa pra internet, às vezes trabalho muito em evento também como apresentadora, enfim. Então, tudo isso gira em torno de falar e precisa ter esse cuidado. E qual que é o melhor horário pra você que você gosta de dublar? Cara, eu gosto de dublar à noite, porque apesar da minha voz estar, claro, né, ela tá, às vezes gastei durante o dia, tá mais cansada, mas pra mim ela fica mais aquecida e eu de noite funciono muito mais ativa do que no resto do dia. Então, se eu pudesse dublar de madrugada, eu dublava. Porque pra mim é o horário, sabe, gato que tipo dá meia-noite e o bicho fica louco? É eu, assim, de manhã eu funciono durante o dia, de tarde é o meu pior momento, assim, é o momento em que eu só queria estar dormindo mesmo no solzinho. Pós-almoço, acabou a vida. Deus, eu tive escala de mais de 2 horas. Depois do almoço, eu juro, assim, tava bem difícil, tava realmente difícil de me manter em pé, acordado, precisava dar uns tapas na cara durante a escala e tal, bem similar. Mas pode comer de tudo, pode tomar de tudo, não pega nada com a voz ou não, tem algumas exceções? Café não é bom, mas eu tomo. Chocolate não é bom.
leite. Mas eu como, mas Não. leite não é bom, mas eu tomo. Não, café eu tomo antes da escala. Isso não é nada bom, mas eu não consigo. Pra dar Tá aquela lá. despertada. O cafezinho tá lá, tá me olhando, tá me chamando, eu vou lá e. Aí o diretor às vezes vê você tomando café e às vezes ele só vai tomar café antes da escala. Não! Acabo tomando, mas eu não como chocolate, eu não tomo leite. Mas eu tô falando, no momento nenhum pode isso ou tem? Não, momento é que pode? antes da escala. Ah, tá. Antes do trabalho de volta. A não ser que você seja uma pessoa muito alérgica a leite, essas coisas, porque tem pessoas que tomam muito leite e ficam com pigar o resto do dia. Aí, nesse caso, não é bom mesmo, em nenhum momento. Mas se você não for esse tipo de pessoa, seu organismo funcionar normal, mesmo você comendo chocolate, pode comer. Então não tem restrição, por exemplo. Não. Eu gosto de sair de noite e às vezes tomo álcool, não tem problema. Não é indicado, mas você não é proibido. Sim, eu tô perguntando porque às vezes a galera fica com essa dúvida e eu tenho essa dúvida Porque comigo. Depende da pessoa também. Tem pessoas que reagem mais negativamente com alguma coisa ou outra. Eu prefiro evitar antes da escala. Eu não tomo café nunca. Na verdade, café é um bagulho que não me faz bem. Nem pra mim. Eu não tenho hábito. Eu não sei, ele me deixa assim, parece que eu tô muito louca se eu tomo café. Acelera. Porque eu já sou hiperativa. Aí parece que ele só piora a minha função. Potencializa. E aí assim, eu fico, parece que eu tô assim, realmente afetada por uma substância. Fica correndo no próprio círculo. Fico maluca por meia hora e depois disso eu fico com sono por 2 horas. E dá um pico de estamina e te derruba. É terrível. Então eu não tomo. Nada que te afete, que te dê energia. Não, Açúcar, nada. por exemplo, também te dá aquela... Não. É melhor porque eu já tô sempre, num geral, muito hiperativa e tal. Então é melhor tentar não piorar. Qual foi a coisa mais difícil que vocês fizeram de dublagem? A parte mais difícil, assim, é dublar uma língua diferente, é dublar um anime, ou dublar numa língua parecida com o português? Qual que é a mais difícil de tudo? Cantar? Não, no começo, quando eu comecei a dublar anime, pra mim anime era o mais desafiante. Porque anime tem uma questão que é um idioma completamente diferente do seu, então você tem que pegar o costume de pegar aquilo que você tá ouvindo e transformar em português. Porque um takakai é diferente de um lute. E aí você tem que achar a entonação certa, colocar a frase no lugar. Sem falar que o anime, se você parar pra olhar a boca dele, o sync é diferenciado. Às vezes o áudio continua, a boca fechou. E aí você tem que dublar olhando pra boca. Então é uma coisa a mais, você tem que prestar atenção nisso. Então, às vezes, por isso que rolam umas adaptações, né, pra caber naquela boca. Porque o japonês não tem esse costume de ter o lip sync? Não, eles fazem a dublagem geralmente depois da animação feita. Então, às vezes, passa bastante ou ficou curto e eles não ligam muito pra isso. A dublagem brasileira, se sobrar qualquer boquinha, tem gente lá falando, não sinto. Então tem que ficar. Fora as boquinhas dos outros, então você tem que ficar esperto muito com tudo isso. Então pra mim no começo era muito desafiante. Porém eu dublei tanto anime, mas tanto anime, que agora eu internalizei. Eu sou especializada em anime. Porque realmente eu resolvo as bocas muito mais rápido do que eu resolvia antes. Eu vejo o comprimento do negócio muito mais fácil. E hoje em dia eu dublei acho que uns 2 doramas, assim, fazendo conta, que é coreano. Achei desafiante. Que é um idioma que eu não tô muito acostumada, não. Achei bem desafiante. É diferente. E você, irmão? O que você acha difícil? Eu acho que dublar em línguas que eu não falo, que não entendo, é mais difícil. Porque entender, sei lá, inglês ou japonês, pra mim, me ajuda a até entender qual é a intenção do personagem. Porque a língua, ela é muito cultural, é uma expressão cultural. Então, a pessoa falar uma coisa em japonês, muitas vezes quando a gente traduz, a gente perde a intenção na literalidade. Às vezes a palavra é a mesma, mas a intenção ao dizer ela na outra língua é outra. Então, entender culturalmente, né, a língua original me ajuda muito. Anime eu sempre tive muito hábito de assistir, né? Então eu entendo a linguagem, eu acho um pouco mais confortável pra mim de dublar anime. E pelo mesmo motivo eu não assisto tanta coisa live action, eu não assisto tanta gente fazendo coisas.
Então, pra mim, dublar pessoas é mais difícil. Porque Elas respiram, né? elas respiram com som. Tipo, você respira, né, enquanto você tá fazendo boneco de anime. Só que não fica, tipo, sabe? Não tem, sabe? Não tem esses minúcias que a gente, né, a gente faz. Vocês já dublaram reality? Já. Reality é mais complicado, que é um ser humano de verdade falando. Que é uma coisa, um De ator. forma natural, Que é um ator falando, você sabe onde vai pausar, você mais ou menos tem aquela melodia dele, sabe onde vai, pra onde encaixa. E um ser humano normal falando. Então, o desafio do reality é você dublar o reality sem ficar com cara de reality. Porque é muito fácil você cair no... então, nós estávamos ali. Não é pra fazer isso, né? E tem esse negócio da melodia também, né? Porque o brasileiro ele fala com a melodia, a gente conversando aqui. Exatamente. O nosso Pausa canto. das frases também. O americano, ele fala dessa forma, aí não sei o quê. A gente chama de cair na melodia do outro idioma, então você não pode cair nessa melodia. E eu acho que o reality, mais ainda que os live action, que os filmes, você vai ter muita pausa e respiração. Ele sabota demais. Então ele tá aqui num pensamento porque, putz, tem que pegar aquele pão. E aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, eu esqueci, não sei o que no forno. E é uma loucura. E eles falam muito rápido, de repente, nossa, então, mas aí, caramba, não. E aí você tem que fazer tudo. E muitas vezes eles não dão a famosa pausa pra gente dar aquela roubadinha, né? Errou, continua. Muitas vezes eles desembestam a falar e não tem essa pausa. Então ou você acerta tudo ou você acerta tudo. Sim. E aí tem pausas que não são naturais pra gente. Aí a gente às vezes tem que fazer uma frase até um momento, colocar uma vírgula onde não existe só pra bater certinho a boca. E aí às vezes não fica o que a gente consideraria natural pra nossa língua, mas é uma adaptação. A gente tem que entender isso também. Mas ainda é o natural pra dublagem do reality. É o aceitável sim, hoje, que a galera passa normal. Sim. No mais natural possível pra português, mas sim. E língua mais difícil que vocês já dublaram? Pra mim foi o coreano. Coreano? Eu não fiz. Pode falar. Mas eu também fiz uma vez uma dublagem em espanhol. O espanhol é Eu muito falei sábio. espanhol. Ah, você falou o espanhol? Você já dublou de espanhol para português? Porque eu já ouvi Sim. falar que o espanhol, por ele ser tão próximo da gente e ter essa coisa, dá uma confundida no cérebro. Ou não? Em mim não. Eu falo espanhol. Então, assim, às vezes eu até corrijo o texto quando vem alguma coisa errada. Não falou isso não, hein? Falou outra coisa. Aí, pra mim, eu tenho... Tanto é que eu amo dublar jogos, porque eu tenho uma sensibilidade auditiva muito grande. Às vezes eu nem marco as pausas no texto, porque eu decoro a melodia aqui no que eu ouvi. Eu falo, esse aqui tá curto, vou colocar a palavra... Eu decorei já o tempo que a pessoa falou aquilo. Então, no espanhol, como eu sei o idioma, é mais fácil ainda. Então eu dublo muito rápido em espanhol. Não, isso aqui tá comprido, isso aqui tá curto, Tanto é que... Não me pega em nada. Eu ia falar uma coisa que eu não podia falar. E games? Porque eu ouvi falar que games, você não tem referência visual daquilo que você vai dublar. Você tem uma waveform, que são as ondinhas, e você tem que entender aquilo ali, a duração daquilo ali, e às vezes repetir 3, 4, 5, 6, 10 vezes, de formas diferentes, até ficar o aceitável que o diretor passa. Então, game pra mim também é muito fácil, porque eu tenho essa memória auditiva. Então, eu nem fico muito de olho na wave. Eu simplesmente transformo aquilo que eu ouvi em inglês para o português e na minha mente eu sei exatamente o tamanho. E funciona. É assim. Eu vou muito no feeling. no feeling. E o game também tem uma coisa que ele passa, grava. Não tem na dublagem, você passa, aí espera o técnico voltar para tua cena e aí você grava. No game, muitos áudios, não todos, mas muitos áudios você grava assim. Você ouve a reação e grava. Ouve, grava, ouve, grava, ouve, grava. Então pra mim é muito fácil. Porque, como eu tenho essa memória auditiva, a pessoa fez. A pessoa fez. É assim, é na sequência. Então você ouviu, gravou, ouviu, gravou, ouviu, gravou. É que grava todo tipo de reação. Tanto o gemido de às vezes tomar um dano, falas do boneco. Tudo. E pra você, como é dublar um game? Dublar game, eu dublei jogo uma vez.
E eu cheguei no estúdio e eu, tipo, eu tenho... Geralmente eu só aviso as pessoas que era a minha primeira vez fazendo negócio depois que eu já fiz. Então eu cheguei, né? E aí só fui, eu não sabia como era na prática. Eu tinha ali uma teoria, né? Mas aí ela me explicou bonitinho. E pra mim também eu senti essa facilidade, porque fica mais fácil de entender. Acho que como é rapidinho também, e não tem tanto esse apego da boca, não tem que se preocupar com o sync, é uma interpretação que vai meio automática. Você acaba pelo áudio original, você já entra na intenção do personagem e aí é isso, só vai. Porque eu acho que o que me facilita às vezes em muitos aspectos na dublagem é justamente ter referência, porque apesar da gente criar em cima daquilo de alguma forma, porque é uma adaptação, é a versão brasileira, é a nossa voz, é a nossa interpretação, é a interpretação do diretor da obra, né, passa por todos esses processos de interpretação e adaptação, ainda tem criação, mas o original ele dita qual que é o direcionamento da obra. Então às vezes eu até me preocupo de não entrar no registro certo do personagem, porque será que eu esqueci o registro do personagem? Faz semanas que eu não dublo ele. Mas quando você chega, você ouve a voz do ator original, já vai automático, porque você sabe... Já faz o download no cérebro. Porque você tem um guia, né? Então acho que pra games também foi bem assim. Tipo, não tem um guia, só vai. O game ele te dá muito mais liberdade para você colocar o português no lugar corretinho, porque você não precisa exatamente fazer a pausa no lugar da pausa, então não tem essa coisa de ficar truncado algumas frases, que por exemplo você fala, nossa, mas essa frase, o porquê tinha que vir antes da pausa e tá o você ali junto com o porquê, o que eu faço aqui? Tem essa coisa de não ser natural pra gente fazer e não tem o que fazer. E no game não tem isso, então ou você não faz a pausa, ou você coloca a pausa no lugar que seria correto no português, então tem essa liberdade. Por causa não tem esse compromisso com a boquinha. Entendi. E assim, vocês vivem agora, a gente vive num mundo muito conectado e a gente está nesse mundo de criação de conteúdo. Além de dublar, vocês criam conteúdo. Como é que vocês serem dubladoras e ao mesmo tempo vocês receberem esse feedback da galera muito rápido? Antigamente demorava, tinha que vir em evento, e aí vocês têm tanto a galera do evento que está aqui agora, quanto a galera da internet. Mano, não gostei muito disso, vai dessa forma, ou queria que você dublasse tal coisa, vamos fazer isso. Não, ficou perfeito, adorei isso daí. Como pra vocês, rápido desse jeito, chegar a informação, é legal, ou às vezes te deixa meio bad, prefere não? No começo foi assustador, porque eu era literalmente desconhecida, de repente tinha, sei lá, 300 pessoas falando de mim no Twitter. E eu, socorro. Mikasa trouxe você de uma forma... Foi muito assim. Eu acho que isso aconteceu, próximo disso aconteceu só quando eu dublei o trailer de Sancha Show, que eu fiz a Choco naquele trailer, e saiu na CCXP, mas foi só o trailer. Quando eu abri meu Instagram, tinha 300 solicitações de pessoas falando Choco. Eu, gente, eu nem dublei ela direito, foi só no trailer. E na Mikasa foi a mesma coisa. Então, no começo, foi muito assustador lidar com tanta crítica, com tanta elogio, com tanta... Ao mesmo tempo, me deu... porque eu prefiro o original, que sua voz ficou perfeita desse jeito, né? não assisto dublado, mas eu acho que hoje em dia eu já aprendi o que eu posso absorver. Porque assim, crítica não precisa ser ruim. Se ela tá falando alguma coisa que faz sentido, você pode pegar aquilo ali e melhorar. Ou você pode entrar no seu ego e falar assim, você não sabe de nada. E aí você não melhora. Você fica na mediocridade. Então, eu gosto de ver o feedback do público, porque aquilo pode me trazer realmente algo positivo pra mim. Então, de repente, uma intenção não ficou tão legal, um tom de voz não ficou tão legal, eu posso ajustar, principalmente quando é dublagem semanal, que as pessoas, eu sempre vejo os feedbacks, eu sempre dou vendo. E aí eu vejo, estão gostando, se não estão, o que eu posso melhorar, o que eu não posso, mas nem sempre aquela crítica é construtiva. Então, quando é uma crítica de uma pessoa que realmente não gosta de você, não importa o que você vai fazer, que ela não vai gostar, aí você só, isso aqui não é pra mim,
é mais a pessoa do que pra mim, mas tudo bem. Agora, quando é uma crítica construtiva, com toda certeza é bem-vinda, e um elogio também. Então é isso. Eu produzo conteúdo antes de ser dubladora, né? E eu sempre procurei criar uma comunidade em que as pessoas pudessem, de fato, trazer críticas construtivas de um jeito positivo. Então nunca aconteceu, pelo menos até agora, né? Mas eu também fiz personagens de obras menores que não tinham tanto alcance quanto, sei lá, grandes títulos de shonen, sei lá. Então eu não cheguei a ter talvez um alcance que fosse muito de fora do público que já me acompanha, e quem é muito de fora ou às vezes nem conhece meu trabalho como produtora de conteúdo, até onde eu sei, não rolou nada de negativo. Rolou algumas vezes de justamente críticas construtivas que foram faladas de um jeito tão fofo. Inclusive um rapaz, assim, no meu primeiro papel, ele numa postagem minha, ele falou, achei que faltou isso, isso e isso, mas tá indo bem, né, tipo, mas se dedica. No meu segundo papel ele já falou, melhorou muito desde a primeira vez. E eu quis agradecer, porque é justamente isso, tipo, não só o feedback negativo que a pessoa dá, mas ela perceber que você também está se dedicando e reconhecer a sua dedicação também é importante. Eu sou muito grata, no geral, assim, eu não falo tanto dos meus trabalhos de dublagem porque eu tenho um problema com... tipo, a gente assina, né, o contrato, só que mesmo depois que o negócio já saiu, eu ainda fico, meu Deus, eu não posso falar sobre, porque eu assinei um contrato, já saiu, todo mundo sabe, mas na minha cabeça fica um negócio assim. Tipo, ansiedade não deixa. Isso, tipo, eu dublei uma boneca em One Piece. Vai que eu tô falando errado e ainda não saiu e eu tô falando um negócio. Não vou falar. Na dúvida, nenhum é melhor do que falar um errado. Exato. A gente tem essa pira mesmo. Sim. Eu dublei uma boneca em One Piece e aí, tipo, deu um tempo. Aí o diretor comentou comigo, agora você já pode falar. Aí eu fiquei, é sério? Eu posso falar? Aí depois, uma semana depois, beleza, eu posso falar. Porque tem que processar, e aí, tipo, por mais feliz que eu esteja com o trampo, eu também não tenho esse medo, assim. Mas, em geral, a galera das páginas de cobertura publica antes não, saiu um segundo depois, tá lá, não sei o que, na hora, elenco. lançou o bagulho, as pessoas foram ver quem tava no elenco, aí elas atualizam no blog. Eu acho esse trabalho fantástico. Eu queria que essa galera tivesse remuneração por esse tempo, porque demanda muita dedicação, eu sei que é uma paixão, mas e um hobby às vezes até, mas essa galera manda muito bem e é uma alegria muito grande poder ter esse reconhecimento do público pro qual eu produzo conteúdo, porque eu também falo de anime, mangá e cosplay, né? Sim. É meio que tudo junto, assim, um panelão. Então é legal ver a receptividade da galera. Duas perguntas, viu? A galera vem correndo bonitinho. Duas perguntas, viu? Vocês se assistem e se ouvem depois de vocês dublarem? E a vida de um dublador? Tem outro emprego ou o dublador consegue manter a vida só dublando? Vocês hoje? Eu mantenho só dublando. Mas dublador é aquilo, tem meses e meses. Então tem meses que você vai falar, tô rica, agora foi. Aí meses, nada acontece. Mas isso a tendência é ir melhorando cada vez mais. No começo, quando eu dublava, eu juro, às vezes eu tinha escala a cada 6 meses, uma. E aí você fala, vou desistir. Você fala, não vou desistir. E muita persistência. Hoje em dia, eu já ganhei uma certa estabilidade com a dublagem, bastante, eu diria. Mas é isso. Hoje é seu único emprego? É meu único emprego. Até eu tinha antigamente a renda do YouTube também, mas como eu dei uma parada porque eu fiquei sem tempo de tanto dublar, então hoje em dia é só dublagem. Amor faz de tudo. Primeiro, eu sou imperativa, eu não paro quieta, e qualquer pessoa que chega, tipo, vamos fazer um projeto novo, eu falo, beleza, vamos. Você dorme? Então, aí chegou um problema, porque chegou um momento da minha vida, e eu já tô com 30 anos agora. Rolou um burnout. Antes dos 30 era uma coisa. Agora eu tô começando a sentir meu corpo falando, você tá começando a morrer. E aí rola, tipo,
Né? Acontece, gente, a gente tem que ser sincero. Amiga, eu tenho 35, eu sei bem do que você tá falando. A gente acha que esse tempo não vai chegar, mas ele chega e é triste. E aí, eu tô sentindo agora a necessidade de separar algumas coisas, ou de não fazer algumas. Ou aprender a falar uns não por aí. Exato, porque eu gosto muito de fazer muita coisa. Eu quero aprender coisas novas, eu me divirto, mas chega um ponto que é demais. Mas sim, faço bastante coisa. Produzo, né, conteúdo na internet, presto serviço pro Omelete, tanto produzindo conteúdo para eles, quanto para organizar a CCXP. A gente está vendo aí de fazer novamente um palco dedicado a anime, mangá e cosplay e cultura pop leste asiática na CCXP esse ano, como aconteceu no ano passado. Foi a primeira vez que teve um palco dedicado a isso no ano passado na CCXP, porque eu me enfiei e obriguei eles a fazer, porque não estava nos planos, mas deu super certo, eles querem fazer de novo esse ano, então a gente vai ver como vai ser. Então faço isso, eu faço outros projetos que não são remunerados, então eu tenho 2 grupos de cover de música de anime. Tenho o Mel, que é com 2 amigas que cantavam em concurso de karaokê da colônia japonesa, e a gente, tipo, Você canta com elas? Canto com elas. E aí, tipo, essa aí que também aprendi a cantar em japonês, porque eram umas músicas que eu ouvia. E aí também tem um projeto de cover com o Ricardo Cruz e o Lucas Araújo, que são músicos fantásticos. O Ricardo Cruz é do Jam Project, que é uma banda japonesa muito famosa de anime song. Então, eu gosto muito de fazer isso com ele. A gente pretende fazer show também, mas faço tudo. E algumas coisas não são remuneradas, algumas coisas têm a possibilidade de serem remuneradas. O projeto que está embrionário, está começando ali. E tem coisa que eu prefiro que não seja remunerado, porque eu preciso me divertir também. E às vezes, se parar no meio do caminho, você não vai se sentir culpada. Exato, e também tem o lance de que eu monetizei todos os meus hobbies e gostos. Então eu trabalho com as coisas que eu gosto. Então quando às vezes eu tenho tempo pra descansar, parece que eu tô trabalhando, porque eu tô assistindo anime. E aí eu fico, não quero mais ver anime, o que eu vou fazer? Aí eu procuro um livro, eu procuro alguma outra coisa. Trabalhe com o que gosta e nunca mais você vai gostar nada na vida. Então, e aí também cosplay é um bagulho que... O cosplay hoje em dia é mais meu hobby do que trabalho. Eu uso os cosplays no trabalho, mas eu evito pegar coisas de cosplay pra, tipo, não, isso aqui vai ser trabalho. Tipo, eu confeccionei um cosplay ano passado que era trabalho e eu quis morrer, porque dá um peso pra parada que eu queria realmente que fosse só minha diversão. Porque tem prazo, tem tudo, e todo um processo. Sim, é muito estressante. Fazer cosplay sozinha também demanda muitas coisas. Se fosse só pra você? Se fosse só pra mim, eu ia fazer 2 anos. Mas, tipo, para um cliente tem que ser em 1 mês. E aí, enfim. E aí, cosplay também é um hobby que eu gostaria de investir mais tempo também. Mas que a vida adulta é isso. Mas eu faço tudo, assim. Se me chamar pra trabalhar qualquer coisa, em geral eu topo, porque a gente precisa ter renda pra gente poder ter aposentadoria. Organização financeira, crianças. Organização financeira é importante. Dubladores, vocês falam assim, que não tem hora pra dublar, às vezes dublam 12, 15 horas no dia. Sobra tempo pra amigo, pra namorado, pra sair, pra dormir, pra ficar em casa jogada com a perna pro alto no ventilador, de boa, nesse calor que tá agora. Dublador, geralmente sobra um tempinho, sobra. Quem não sobra é diretor. Porque diretor, ele chega no estúdio 9 da manhã e às vezes volta pra casa 11 da noite. Então assim, eu quase não vejo o Lucas mais, entendeu? Porque eu vou dublar, volto, faço minhas coisas, vou dublar de novo, ele tá lá ainda. Eu não aguento mais, eu quero ir pra casa. E, claro, com muito amor e carinho, mas às vezes bate um desespero, porque eu realmente não tenho. Porque não consegue viajar, consegue tirar uma férias, ir pra praia. Pra viajar, que sou eu que gosto de viajar, porque o Lucas, quando ele tem tempo livre, ele quer ficar no sofá. E eu entendo, mas eu quero viajar. Aí o que eu faço? Eu falo pra ele assim, mês que vem, dia tal até dia tal, a gente vai viajar. Deixa indisponível. Aí ele, tá bom. Aí vai chegando perto do dia, o estúdio entra em contato e fala assim, você tá indisponível tal dia e tal dia? Ô Lucas, você quer se defender? Ou você tá aqui junto? Não tem nada? Não tem o que fazer, entendi. Não tem o que fazer. Aí, o que acontece? A gente fala pro estúdio, a gente já avisou que estava indisponível, então a gente vai viajar.
E obedeça. Se você marcar no meio da viagem dela, ela vai sozinha, hein? Exatamente. Então é isso. Mas tem que se programar muito para conseguir viajar e não é sempre. Porque se você ficar também indisponível o tempo todo, vão achar muito. Então rola tempo de, às vezes, sair com os amigos. E dublador tem amigo fora de dublador também? Ou é só amigo, dublador é amigo de dublador, de diretor? Eu tenho, pra não falar que eu não tenho amigos fora da dublagem, eu tenho uma amiga de infância, que a gente é amiga, sei lá, há muito tempo, nem me lembro mais. E ela é de Bolsul também, então ela veio pra São Paulo, aí a gente se encontra, mas eu já enfiei ela na roda dos dubladores, então todo mundo conhece ela. E ela é minha assessora junto com a minha outra amiga, Juliana. Então eu também mandei ela pra outro dublador, então ela faz parte ali da roda já. Então ela trabalha com dublagem indiretamente? Indiretamente, exatamente. E eu tenho uma outra amiga do teatro, que é a Carol, e só, o resto é dublador mesmo. E você, amor, rola tempo pra viajar, pra namorar, pra sair com os amigos? Tem amigo fora da dublagem? Ó, fora da dublagem, sim, mas são todos amigos dos outros trabalhos. Amigo dentro do trabalho? Inclusive, tipo, a minha melhor amiga, que é a Tatiana lá fora, a gente começou um projeto juntas recentemente e a gente já produzia podcast juntas, só que o podcast, ele era, como a gente não levava, era um trabalho, mas a gente não tinha a intenção de ser remunerado, tinha um outro propósito, a gente também não, é diferente. Agora a gente está trabalhando juntas, produzindo conteúdo, e aí virou uma chavinha que a gente ficou, tá, a gente vai ter que separar as coisas. Tem a dupla que produz conteúdo e trabalha juntas e tem as amigas. E a gente precisa de tempo para as duas coisas, porque senão nenhuma delas dá certo, né? Então, no geral, tenho muitos amigos, mas geralmente amigos que conheci no trabalho, que conheci em evento. E como todo mundo é otaku, eu quase não tenho amigos que não são otakus. Na verdade, acho que todo mundo que eu conheço que é meu amigo é otaku. Eu não tenho ninguém na minha vida que não esteja nesse universo. Então eu acho que eu digo que todo mundo é meio que do trabalho, mas tenho tempo, assim. Eu acho que no meu caso eu não trabalho de CLT, né? Então eu não tenho 8 horas de entrega, é freelance, que dá um desespero, porque você fica, não sei qual vai ser a minha renda, mas eu consigo remanejar o meu dia a dia de um jeito que consegue contribuir para eu ter tempo às De repente, vezes. amigo, vamos fazer um bate-volta pra praia. Isso daí já não acontece faz muito tempo, porque também, sei lá, tipo, com amigos depende do horário de todo mundo. Entendi. E aí, assim, tá todo mundo sempre muito ocupado, e até tem pessoas que eu adoro muito que a gente só se encontra em eventos. O que a gente só consegue se falar mesmo poucas vezes, mesmo eu tentando encontrar todo mundo que eu gosto, é difícil, porque eu felizmente sou muito privilegiada, tenho muitos amigos queridos e pessoas que eu gosto muito, mas nem sempre a gente consegue se encontrar. Mas a vida é assim e a gente tem que entender, eu acho que a gente faz tudo. Mas o trabalho te rouba bastante deles, assim, ou não? Nem sempre, às vezes o trabalho me aproxima. Entendi. Te traz mais perto deles. Porque tem amigos que estão aqui hoje que eu não vejo há muito tempo. E que eu vou poder conversar um pouquinho, fazer alguma coisa, às vezes até sair depois do evento. Amigos que estão tanto curtindo quanto palestrando também. Então, às vezes o trabalho me aproxima. Que legal. Porque às vezes, sei lá, no domingo eu ia estar morrendo em casa nesse calor, não ia encontrar pessoas queridas. Entendi. E um domingo, que seria um domingo meio perdido, e você vem num evento e tá aí. Além de trocar ideia, encontrando gente que você não vê há bastante tempo. Ou quando a gente tem o privilégio de poder trabalhar com amigos também, a gente se encontra. Às vezes depois dá pra gente fazer alguma coisa junto também, não é sempre. Mas pelo menos um oizinho, um abracinho, estou aqui, estou vivo, fique bem, rola no dia a dia. O que um dublador faz no tempo livre dele? Geralmente. Eu jogo. Não, assim, eu sou gamer, né? Então eu estou sempre experimentando jogos, eu tenho meus jogos favoritos. Quando me sobra tempo, eu corro lá pro computador ou pro Xbox e tô ali. Ou joguei. Esse é o momento de distração, desliga do mundo. Exatamente. Ou então eu resolvo trabalhar, que aí eu abro live e aí eu vou trabalhar mais um pouquinho.
e vou ficar lá em live. Mas é uma live pra você distrair também a cabeça. Porque assim, eu costumo dizer que os meus seguidores são meus amigos também, porque a gente conversa de tudo. Então, às vezes eu tô, sei lá, não tenho nada pra fazer, tô com tempo livre, mas eu sei que eles estão com saudade, eu também tô com saudade, então eu vou abrir uma livezinha aqui pra conversar um pouquinho, pra trocar uma ideia e pra jogar meu jogo. Então, é isso, geralmente é isso. Ou então eu surjo no WhatsApp deste ser e vários outros seres e falo assim, e aí? Vamos numa hamburgueria? Vamos fazer alguma coisa hoje? Tá com tempo? Aí eu reúno meus amigos dubladores e vamos sair. Comer alguma coisa pra distrair a cabeça, jogar conversa, pode falar de emprego, de trabalho. A roda dos dubladores é... Aí, vamos sair pra distrair? Aí, chega lá, vamos falar de trabalho? Eu tenho uma amiga, a Bruna Nogueira, ela faz a Asuna no Sal. E eu faço a Yuki. E eu chamei ela uma vez pra uma festa na piscina de Halloween que a gente fez. Ela já chegou pulando na piscina, não sei o que, e a gente tava numa rodinha, assim, tava eu, Bruno San Gregório, o Lucas, todo mundo assim que dublava Attack on Titan, a gente, não, porque você viu que não sei o que, porque no estúdio tal, a Bruna chegou nadando assim, nem um cachorrinho. Vocês querem parar de falar de dublagem? A gente tá aqui pra se divertir. E saiu nadando pro outro lado. E ela é a única que entra nessa vibe porque a gente sempre fica. Deu a dura nos outros dubladores. Sempre, ela sempre dá dura na gente, sempre. A gente sempre tá falando de trabalho. E a Mochã, o que ela faz nas horas livres dela? Pra divertir, pra distrair, pra deixar a cabeça na caixinha do vazio? Tá, essa é uma pergunta complicada. Recentemente, eu tenho saído mais pra experimentar coisas diferentes ou ido, de comida. Comidinha diferente? Que é uma coisa que eu não fazia muito antes da pandemia, porque eu não tinha dinheiro. E aí agora eu tenho algum recurso. Agora eu também não tenho dinheiro, mas dá um jeito. Não, agora eu consigo sair e não ficar, putz, estou gastando muito. Eu consigo sair às vezes e aproveitar uma coisinha assim. O que eu mais tenho curtido fazer recentemente é praticar esportes aleatórios em lugares aleatórios, de forma completamente aleatória. Outro dia, numa quinta-feira à noite, me chamaram para jogar vôlei de praia. E eu aceitei. Depois do trabalho, depois de tomar 2 vacinas, a última dose de Covid e a de gripe. Os bracinhos estavam caindo. Eu ia menstruar no dia seguinte e fui jogar vôlei de praia. Você tava belezinha. Por que não? Não é mesmo? Seu corpo tava... Escalar também outro dia. Escalada é muito da hora, cara. E aí, tem animes desses esportes e eu não consigo rejeitar, porque os animes de esporte são os mais emocionantes. E aí eu fico pensando mentalmente, eu sou otaka, tô indo me divertir com bagulho, mas óbvio que os animes estão sempre comigo. Então eu fico pensando, não, porque eu me interesso por esse esporte por conta do anime esporte. Então sendo otaka mesmo quando não era pra ser. Não era pra ser, mas de formas diferentes. Sim, andar de bike, yoga, multipedal. Ai, gente, animes de esporte são os mais legais. Então eu também. Maiara! Patinação no gelo. Ai, muito bom. Maiara, o que eu posso saber que tá por vir, ou que já tá aí, e onde eu te acho na internet? Bom, recentemente está saindo o Samurai X, que eu dou voz, sou a nova voz da Kaoru. E estou muito feliz com esse trabalho. Eu estou esperando essa dublagem para começar a assistir, inclusive é o anime da minha vida. Então, tá saindo. E eu tô do lado do Caio Guarnieri, que é o filho do Tatá, que dava voz ao Kenshin. E vocês podem me achar tanto no YouTube como Maiara Stephanie, no TikTok como Maiara Stephanie _OFC e no Instagram Maiara Stephanie. Bom, onde eu te acho? O que você pode contar pra gente? Tá, o que eu posso contar é que eu dublei a Sandersonia, que é a irmã da Boa Hancock em One Piece. Já saiu um filme em que ela aparece. Aparece bem um pouquinho, mas aparece. Eventualmente, espero aí que a gente veja ela brilhando, apanhando pro Luffy em Amazon Lee. Fora isso, atualmente, recentemente, dublei uma personagem em Mushoku. Mushoku Tensei 2, que é um anime duvidoso. Mas tem uma chance? Mas eu me diverti dublando a linha. Se der uma chance, é divertidinho. E eu dublei outra coisa também. Outra coisa? Não, dublei, mas já acabou também. Que era... Esse anime era divertido. Que é do...
acho, na Dungeon, mas eu tenho Rank S pra Drop, algo assim. Ele é muito divertido, porque o cara ele é muito ruim em tudo, só que ele dropa itens raros e ele consegue ficar muito overkill com os itens raros. E eu dublei uma personagem que é viciada em cenoura. E assim, foram todos os episódios só ela falando que gostava de cenouras e falando mal do cara. Mas foi muito divertido, foi um dos personagens mais divertidos que eu já dublei. Então são animes massa. E acho que é isso. E pra quem quiser acompanhar meu trabalho nas redes sociais, é @KiDesastre, mas é KIDZ de zebra, ASTR, KiDesastre, nas redes sociais. E no YouTube eu tô como Kimoti, KIMOTI, com a Tati. Também produzo conteúdo pro Omelete, então vocês podem acompanhar lá o canal Bentô. Sempre? Quando que sai? Geralmente, você sabe? O Bentô tá em atos desde fevereiro, por questões da empresa, mas o Kimoti, toda sexta-feira tem vídeo. E a gente também faz shorts bem otakus, bem divertidos. Então, conto com vocês lá. Muito obrigada! Gente, queria agradecer a presença de vocês. Foi um bate-papo muito gostosinho, passou rápido que eu nem vi passando. Valeu de verdade. Eu queria convidar vocês para vir pertinho pra gente fazer uma foto junto com elas. Vocês podem vir junto aqui comigo. Chama meu fotógrafo bonito pra gente fazer